Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, ou ligar a sua Bíblia, seja lá o que você tiver nas mãos, que tem o texto bíblico, a palavra de Deus. Já tem criança gritando, assim que é bom, mas senão fica legal lá. Fecha a janelinha deles ali para mim, por favor. Isso. O ar-condicionado lá funciona. O daqui também, só tem que apertar o botão ali mais uma vez até a luz laranja acender. Você está com sua Bíblia aí? Amém. Quem está com Bíblia aí, irmão? Eu gosto de barulho! Quem gosta de barulho vem comigo. Quem não gosta, presbiteriano, tem culto de manhã. Só meus irmãos. Adoro os presbiterianos. Eu pego lá, vou lá, é uma delícia. Eles cantam, é bonito, mas eu gosto de barulho. Aqui é de barulho. Deu certo? Eu não estou vendo... Gente, eu não estou vendo ninguém. Aí é bom que a gente não fica com vergonha de nada. Eu tenho vergonha mesmo, mas quem tem não fica. Então você pode ficar tranquilo que o jeito que a gente arrumou aqui está errado. Depois, os voluntários aqui para ajudar a gente com essa luz, não é assim, eu acho que não é. Mas, enfim, vamos à palavra. Se você que tem de iluminação, quiser ofertar um dia do seu tempo para nos ajudar, para botar no lugar, nós somos todos amadores com muito boa vontade. Então, marque um dia e vem para cá. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Colossenses 2, 6. Faça uma música, Davi. Agora sim. Você está com seu coração aberto para ouvir o que Deus quer falar com você hoje? Amém. Deus sempre quer falar, o negócio a gente quer ouvir. Você precisa decidir se você vai participar das maravilhas de Deus ou não, se você vai ficar sentado só como um espectador. Existe uma diferença entre você ir para o campo jogar e você ficar na arquibancada olhando. A emoção existe, mas não é a mesma. E o resultado, então, não é o mesmo, porque quem vai para a arquibancada olhar só gasta e nada recebe. Mas quem vai para o campo jogar, além de se divertir, depois ele ganha muito dinheiro e ainda vai para um hotel de luxo descansar. Você não foi chamado para estar na arquibancada olhando o jogo da vida, você foi chamado para participar dele, amém? Amém. Então, quando você começar a receber a palavra de Deus, você tem que colocar para dentro e participar dela, amém? Amém. Não fique olhando a palavra, receba a palavra, coma a palavra, leve ela para casa, leve para o seu interior, faça ela queimar dentro de você. Vocês estão rindo porque eu não entendo nada de futebol, vocês vão ver só o quanto eu entendo de Jesus, eu vou te amassar aí. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Diga assim, andai nele. Andai nele. Com mais força e com mais violência, diga assim, andai nele. Andai nele. Fala para a tua alma, para o seu próprio coração, diga assim, ande nele. Caminhe nele. Prossiga nele. Desenvolva nele. Cresça nele. Absorva dele. Respire Jesus como quem respira o oxigênio que está disponível aqui agora. Andar em Jesus é para quem recebeu Jesus. Eu estou diante de pessoas que decidiram crer em Jesus. Você entrou por essas portas, alguém te convidou, se você está nos visitando, ou se você já é frequente aqui, você entra por essas portas todo domingo, crendo em Jesus, recebendo Jesus. Jesus de alguma forma está entrando na sua vida e transformando a tua história, transformando a tua vida, fazendo coisas no seu interior. Isso é receber Jesus, mas há uma ordem para quem recebeu Jesus. E aqui sim, Michael, é o apóstolo Paulo, dizendo aos colossenses, vocês que receberam Jesus, andai nele, caminhem nele, andem em Jesus, andem com Jesus. Irmão, Jesus não mudou, amém? O mesmo Cristo que viveu aqui há 2000 e poucos anos atrás, que passou por essa terra em carne, que morreu e ressuscitou, é o mesmo que está vivo diante do Deus Pai, e é o mesmo que comprou a igreja, que conquistou a igreja, é o mesmo que sustenta a igreja, é o mesmo que curou e ainda cura, é o mesmo que fez e continua fazendo, é o mesmo Cristo. O desafio de andar nele é entender a primeira de todas as regras do cristianismo: Jesus não mudou. E se ele não mudou, a sua igreja também não pode mudar na sua essência. Nós não podemos perder a essência de quem Cristo é por causa do que a religião está tentando formar em nós. Tem coisas que Jesus simplesmente não vai se importar, outras Jesus vai se importar em muito, nós estamos invertendo todos os papéis. Jesus não se converteu na nossa conferência modinha, irmão.
Jesus não se converteu na igreja da parede preta ou na igreja da parede branca. Jesus só é Jesus. Amém. Ele é Deus e isso basta. Nós não vamos conseguir encaixar Jesus nas nossas denominações, nem na nossa doutrina. Jesus não se converteu à nossa sociedade. Jesus não se converteu à nossa cultura. Jesus não se converteu à nossa denominação. Jesus não aceitou Jesus aqui na igreja. E não é membro da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Jesus não é membro da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana. Ele não é. Ele é o dono da igreja. Tudo existe por Ele e para Ele. Amém. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória para todo sempre. Amém e amém. Ele é o Senhor da igreja. E Ele é o Senhor de toda a terra. E Ele não o é para nos enviar e nos fortalecer dentro de um sistema que nós criamos. O problema desse tempo é que nós nos conformamos com muita coisa que Jesus denunciaria. E diante de situações que Jesus denunciaria no tempo que Ele estava aqui, nós começamos a normalizar, a tornar tudo muito normal, a tornar tudo muito aceitável, enquanto Jesus era aquele profeta, era aquele mestre que denunciava e apresentava uma boa notícia, e é isso que é o Evangelho. Diante das situações com as quais você não se conforma, Jesus tem uma boa notícia para você. Mas não há uma boa notícia nos lugares onde eu estou conformado. Se está tudo bem, eu não preciso de uma novidade. Aqueles que não se conformam com as situações que estão vivendo, é o que estão esperando novidade. É o que estão esperando boa notícia. Aquele povo por onde Jesus caminhou e cercavam Jesus, e Jesus estava sempre cercado de uma multidão, eles estavam em volta de Jesus, porque Jesus havia prometido uma boa notícia. E eles, na expectativa da boa notícia, andavam com Cristo. A sua maior expectativa em andar com Cristo é receber a boa notícia que Ele tem para a sua vida, para o seu casamento, para os seus filhos, para as próximas gerações, para o seu emprego. Jesus tem uma boa notícia para todos os lugares onde você não se conformar. O nosso problema é que a gente acha que é bom assim. E Jesus está nos avisando, está nos alertando sobre coisas que precisam mudar em nós, sobre coisas que precisam mudar nos nossos modelos de família, nos nossos modelos de sociedade. Essa é a boa notícia que Ele tem. Jesus está dizendo que precisa ser diferente. Jesus, Ele não é uma estrela gospel. Ele não é voluntário da nossa igreja. Jesus não está com um crachazinho na recepção para te dar um pirulito. E Ele não fechou contrato de exclusividade com a igreja nenhuma, nem com partido político, nem com nenhum político. Jesus não é escravo de nenhuma ideologia, irmão. Nós não vamos pregar aqui um Jesus que escolhe qual presidente você tem que votar. Se você veio aqui esperando isso, irmão, concordando, não vim pregar Jesus. Que bom que você veio para ver a gente queimar por Jesus. Porque vai ter eleição municipal aí daqui a pouco, meu irmão, eu não estou nem aí. Você que tem a maturidade para escolher. Eu tenho muitas coisas para te dizer a respeito dos prefeitos que concorrem, dos possíveis candidatos a prefeito dessa cidade. Nós dependemos do trabalho deles. Aprenda a escolher direito para não sofrer as consequências. Isso não tem nada a ver com Jesus. Ele não vai votar por você. A igreja precisa se posicionar independente de quem estiver no governo, porque maior é o que está em nós do que o que governa o mundo. Amém. Pode colocar Herodes lá de novo e a igreja precisa permanecer sendo igreja, amém? Moisés se tornou o líder, um dos líderes mais emblemáticos de todas as gerações. Quantos aqui já ouviram falar de Moisés? Nem que seja vendo a novela da Record, você já ouviu falar de Moisés. E ele era líder no tempo que Faraó era rei. Irmão, vocês estão com medo de quem vai estar na presidência da República do Brasil? Quem somos nós na fila desse plano? Uma igreja movida de autoridade espiritual tem outras coisas mais importantes para se preocupar. Então aqui você não vai ver político pedindo voto, não vou deixar. Amém. E se tiver alguém aí que seja advogado para me defender, já tenho falado isso constantemente. Irmão, aqui não vai falar, nós não queremos sua oferta, nós não queremos sua piscina emprestada, nós não queremos ser alguma ônibus para a gente, nós não queremos favor seu. O que a gente não puder fazer com as ofertas com os dízimos da igreja, nós não vamos fazer e ponto. Amém. Amém? Tudo que você está vendo aqui é o seu dinheiro investido. Que nós investimos com muito cuidado, muito zelo e muito carinho. O nosso dinheiro, que eu também faço isso. Minha esposa faz, meus filhos fazem.
Nós fazemos porque cremos, nós plantamos na terra que nós sabemos que vai dar fruto. Amém. E o que nós não podemos fazer com as suas mãos, nós não vamos fazer. A gente tiver que ficar 5 anos aqui, reunindo 20 pessoas, a mão de Jesus, é isso que a gente vai fazer por 20, 30, 40, 50 anos, se essa for a medida que Deus tiver para nós. Mas nós não vamos nos vender a nada nem a ninguém. Amém. Nós somos o único que pagou o preço por nós. Amém. Ainda bem que tem gente que está entendendo. Amém. Jesus não é escravo de nenhuma ideia humana. Ele não está preso ao que você pensa que ele é. A forma de você conhecer Jesus está revelada aqui. Tem gente que já leu a saga do Harry Potter inteira, mas nunca teve coragem de ler Gênesis e Apocalipse. E quer conhecer Jesus. Meu irmão, você vai conhecer o Bolsonaro, você vai conhecer o Lula, você vai conhecer o Ciro Malafaia, você vai conhecer o Neymar. Mas para conhecer Jesus, você vai ter que mergulhar aqui, cara. Porque é aqui que ele se revela. Hoje nós queremos tudo pronto. Hoje nós queremos que alguém apresente Jesus para nós e diga, me diga quem é Jesus, me mostre Jesus, manifeste Jesus. As igrejas estão cheias de pessoas esperando um milagre, esperando uma bênção, mas vazias de pessoas querendo conhecer Jesus, porque quando você convoca um grupo e diz assim, vamos estudar a palavra, vai vir 3. Agora você faz uma mega conferência e chama um profeta, um pastor famoso, que eu não vou citar nome, porque está ao vivo no YouTube, e alguns deles eu amo, e o pessoal fica me olhando, vou aproveitar que não dá para enxergar. Você, olha, tu vai arrumar um problema. Mas se você monta uma conferência e bota um pastor famoso para pregar e cobra R$200, meu irmão, o que enche de crente. A igreja ela não pode se perder virando entretenimento de crente. A igreja tem uma missão na terra. A igreja precisa definir os destinos da terra. A igreja precisa definir a moral e os bons costumes da terra. A igreja precisa restaurar a visão familiar da terra. A igreja precisa colocar a terra de volta no eixo. O mundo jaz no maligno e a igreja é a resposta, é o tempero, é a balança, é a luz. Andem como Jesus, andem em Jesus. Servir a Jesus é andar como ele andou. Servir a Jesus é ter o mesmo sentimento que ele tinha. No grande dia vai chegar onde nós nos apresentaremos diante de Jesus e ele não vai perguntar de qual igreja você era, ele vai dizer para você, me mostra suas mãos, eu quero saber o que você fez. Não está escrito lá que você vai chegar diante de um trono branco para ser julgado e vão perguntar quem era o teu pastor, quem era a tua cobertura espiritual, que tipo de roupa você usava. Essas perguntas não estão na lista, irmão. Se você chegar lá, é porque você já cumpriu alguns protocolos de santidade. E chegando lá, ele vai dizer para mim, eu quero saber o que você fez com o que você recebeu. Porque Jesus pagou o preço para a igreja ser salva de graça. Sem que eu merecesse, ele decidiu me salvar. Mas essa salvação produz em mim reação. Uma igreja que não tem reação, uma igreja que perde o respeito das pessoas e do mundo, ela anda mal das pernas. E nós aqui não temos como objetivo de vida ficar deficientes. Amém. Nós vamos permitir que Jesus nos cure todas as vezes que nós precisarmos Amém. voltar ao lugar de onde nós caímos. Amém. E eu já quero deixar uma resposta para todos os irmãos que perguntam por quê. Por que mais uma igreja? Por que vocês começaram? Irmão, tem pessoas aqui que não conseguiram parar em lugar nenhum, que nunca conseguiram caminhar em igreja nenhuma e hoje eles ouvem a palavra e adoram com a gente aqui. Então, se esse é o lugar para salvar essa pessoa, vale a pena todo o esforço que a gente vai fazer. Glória a Deus. Tem muita gente grande com muito dinheiro e muito recurso, mas ele não conseguiu alcançar aquela alma. E se nós estamos conseguindo alcançar o outro e nos alcançar, irmão, me perdoe você que está vendo ou ouvindo e pensa que nós estamos dividindo. Nós não estamos dividindo, você não é o dono. Nós sabemos quem é o dono, é dele, ele deixou com a gente. Obrigado pela sua preocupação. Pode recortar e postar, irmão. E depois a gente resolve. Nós sabemos para onde nós estamos indo, amém? Você quer ir para o céu? Amém. Eu estou indo para lá, irmão. Vamos junto. Vamos junto.
Se você já é cristão, já está numa igreja, você está indo na sua igreja, está bem, está suave, está tranquilo, está feliz, está indo para o céu, glória a Deus, te vejo lá. Aqui por enquanto, a gente vai por aqui, ó. E se você não está indo em lugar nenhum, aqui tem vaga. Se precisar, a gente compra mais cadeira. Amém. Amém. Vou te falar, não que eu queira ostentar, mas aqui os irmãos são prósperos, tem dinheiro na conta. Glória a Deus. Não na minha. Resta saber se essa conta está a serviço do rei, né? Aí é outro papo. Mas eu estou falando que tem dinheiro na conta da igreja. Porque você acreditou, você investiu. E a gente está caminhando aí há 6 meses. E nós não imaginávamos que íamos chegar no nível que já temos chegado. Mas sabe por quê? Porque eu me importo é uma visão de Jesus. Jesus nos deixou um exemplo de caráter e procedimento. Em Filipenses 2:5, ele diz assim: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Como tem que ser o modo de pensar de um crente? Igual de Cristo. E como eu descubro qual é o modo de pensar de Cristo? Debruçando na palavra. Irmão, uma Bíblia, hoje em dia, tem até de graça de aplicativo na internet. Desinstala meia dúzia de joguinhos que vai sobrar memória para a tua Bíblia, ela gasta um pouquinho. Não precisa pagar assinatura. Se você gastasse um pouquinho de tempo conhecendo Jesus na palavra, como você gasta no Reels, no Shorts, ou no TikTok da vida, você ia descobrir que um fascínio muito maior pode surgir, que pode despertar em você uma paixão muito grande, e aí você vai conhecer o sentimento que havia em Cristo Jesus, e você vai poder copiar ele, porque eu só posso copiar aquilo que eu conheço. Aquilo que eu nunca vi, aquilo que eu não conheço, eu não tenho como copiar. E a palavra está dizendo: tenha em vocês o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar que havia em Jesus. Um sentimento de humildade, um sentimento que se importa. De onde surgiu a ideia eu me importo? A ideia eu me importo surgiu quando Deus me parou um dia e disse assim para mim: quem é que se importa? Irmão, às vezes a gente se perde na religião e a gente fica trancado nos modelos que a religião cria para nós, e nós não temos aqui a pretensão de ser a única certa ou a melhor igreja. Não é isso que a gente está tentando fazer aqui, não. Nós queremos alcançar os corações que ainda não foram alcançados. Amém. Nós queremos olhar para aquele que está necessitado de Cristo e poder levar para ele uma palavra de Cristo, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de amor. Nós queremos que as nossas portas sejam abertas para serem acessíveis. Quando a Bíblia fala que a porta do céu é estreita, é a porta do céu, irmão, não é a porta da igreja. Nós estamos estreitando a porta da igreja e as pessoas não conseguem entrar, porque nós colocamos uma multidão de regras, uma multidão de exigências. E você não entra por causa do que você veste, você não entra por causa do que você posta, você não entra por causa do que você fala. E aí, quando que ele vai ouvir a palavra? E a própria Bíblia diz: como eles ouvirão se ninguém pregar? E a gente, ao invés de ir pregar, nós nos trancamos dentro dos nossos templos, dentro das nossas salas, e pregamos para nós mesmos, cantamos para nós mesmos, e eles lá fora continuam a ouvir, porque nós não deixamos eles entrarem. E aí, se você usa drogas, você não é bem-vindo na igreja. Se você é homossexual, você não é bem-vindo na igreja. Irmão, nós precisamos ter um coração preparado para receber todo tipo de gente aqui dentro. Não, se ele vai para o céu ou não, não é problema seu. Relaxa, cuida da tua vida, que já é trabalho demais. Deixa Deus decidir se ele vai entrar ou não. A gente ensina a palavra. E ele aprende ou não. Irmão, se você for examinar a sua vida e ver que você tem quantos anos de crente, ainda hoje você precisa se quebrantar diante de Deus e confessar. Aqui a Petrucinha, crente desde que nasceu. Ela já olhou assim: eu era terrível. Depois você vai vir contar o testemunho dela aqui. Mas ainda hoje eu tenho certeza que a Petrúcia precisa ter aquele dia que dobra o joelho e precisa chorar. É verdade. Irmão, ninguém está completamente pronto que possa julgar o outro, irmão. Ninguém está completamente são que possa olhar para o outro e dizer: você é doente, você não vai.
Não é esse o chamado que Jesus deu para nós. Eu me importo em dizer assim, eu quero que você vá para o céu. Do mesmo jeito que eu quero ir, eu quero que você vá. Eu nem gosto de você, mas eu quero que você vá. Eu me importo é amar o próximo como você se ama. É querer que ele vista como você veste, é querer que ele seja como você é. Esse é o sentimento que é vindo em Cristo Jesus. E como ele tem nos chamado para isso, eu queria que você lesse comigo Marcos 6, 31. Eu não estou querendo te ofender, viu? Mas eu posso te dizer que o chamado fere. Marcos 6, 31 diz assim: havia ali tanta gente chegando e saindo, que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto a fim de descansarmos um pouco. Jesus queria fazer o quê? Descansar um pouco. Bom, Jesus precisava de vez em quando dar uma parada. Jesus precisava dar uma relaxada e ele queria ir para um lugar deserto. De repente ele queria falar bobagem. Bobagem não é pecado. Não estou falando que Jesus queria falar pecado, nem contar piada indecente, não. Entenda. Eu estou falando de falar coisas, amenidades, coisas da vida, conversar. Jesus queria descansar. Chamou os amigos, os discípulos para um lugar deserto e falou assim: vamos comigo para lá. Vamos descansar. E só descansa quem está cansado. Jesus estava cansado e se propôs a descansar. Só que o texto tem um adendo aqui, tem uma conjunção que diz assim: porém, muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. Irmão, você imagina Jesus cansado de pregar na última conferência? E a conferência de Jesus não era esse glamour todo que tem agora. Mas, irmão, eu não estou falando mal não, tá? Quando a gente estiver fazendo, nós vamos fazer. O menino chegar para mim e falar: vamos fazer a conferência? Vamos comprar mais um montão de luz? Vamos comprar bateria, negócio? Vamos embora. Vamos comprar mais meia dúzia de tapete? Vamos fazer tudo. Vamos fazer um negócio grandão, vamos alugar um Maracanãzinho? Vamos. Amém. Vamos alugar lá o Fluminense, vamos fazer uma conferência lá para 5.000 pessoas? Vamos embora. Mas a conferência de Jesus era um pouco diferente do que a gente está acostumado. E a coisa era tão intensa que ele precisou sair escondido. Porque o texto diz assim: muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. Então você pensa Jesus com os discípulos saindo escondido. De repente botou um pano na cabeça, saiu com um boné assim, igual o Igor. O Igor está ali escondido hoje, está aprendendo ali. Gente, o Igor está aprendendo a mexer no negócio que o Felipe ainda não aprendeu. É assim que a gente faz. Eu entrei no site, comprei o trem, depois eu vi um vídeo no YouTube, mandei para eles e falei: se vira. A gente veio aqui, ligou tudo, ligou errado, porque ficou na nossa cara. Tinha que estar aqui atrás. Depois eu fui ver, ninguém bota na frente, só a gente, burro, não pesquisei o negócio direito. E quando eles chegaram aqui, pendurei, porque eu já tinha pendurado tudo. Falei: Maurício, pode vir ligar, que eu já pendurei tudo. Oh, meu Deus, esse não era o meu chamado. O que eu estava falando? Jesus estava de boné com o Igor, escondido, saíram escondido. Mas teve uma meia dúzia que reconheceu. Irmão, e pensa num tipo de gente que reconhece Jesus, é só gente ruim. Jesus não andava com gente boa, irmão. Jesus não andava com gente boa. Você pode não gostar do que eu estou falando aqui, pode ser estranho para você. Se eu falasse na igreja católica, eu vou ser excomungado, mas ninguém prestava, irmão. Pra você ter noção, o negócio era tão ruim que o cara que cuidava do dinheiro era o traidor, irmão. O dinheiro estava com o pior. Hoje a gente se preocupa tanto com o dinheiro estava com o traidor. O outro não acreditava em nada, só acreditava vendo. Tinha um com problema de autoestima que dizia: não, o que recostou no peito dele era o que ele amava.
Ele que queria ser o mais amado que os outros. Jesus nunca falou que amava ele mais do que os outros. O outro falou, não, eu vou contigo, vou morrer contigo, vamos lá que eu vou morrer contigo. Jesus falou, não vou morrer nada, o galo vai cantar, tu vai me negar 3 vezes, cara. Jesus só andava com gente problemática. E ele queria descansar com os problemáticos, de repente ensinar algumas coisas, mas um montão de gente mais problemática ainda apareceu. Sabe por quê? Porque às vezes a gente anda na igreja e a gente acha que está melhor do que o que está lá. Porque o que está lá parece estar pior do que a gente. E quando Jesus tenta se esconder com os discípulos para descansar, algumas pessoas os reconheceram. E essas pessoas que os reconheceram que tinham diversos problemas. Aonde Jesus ia tinha um coxo, tinha um paralítico, tinha uma prostituta, tinha um viciado, tinha um fofoqueiro. O fofoqueiro não, o fofoqueiro ia tudo com ele para assistir o culto, para poder contar. Gente, pecado ruim de livrar de fofoca e mentira, meu Deus do céu. A gente acha que os problemas da igreja são os imorais, são os idólatras. A igreja tem outros problemas. E quando essas pessoas reconhecem Jesus, Jesus estava indo fazer o quê? Você já esqueceu? Descansar. Jesus estava indo fazer o quê? Descansar. Só que muitas pessoas perceberam que ele estava fugindo e o reconheceram. E de todos os povoados, de todos os bairros, as pessoas o reconheceram e correram pela margem e chegaram lá antes dele. Descobriram onde que o cara ia descansar. Quando ele chegou, já tinha uma multidão. Quando Jesus desceu do barco do outro lado, as pessoas deram a volta, gente. Irmão, quem quer Jesus, corre atrás. E quando ele chegou para descansar, já tinha uma turma esperando. E olha o sentimento de Jesus. Quando Jesus desceu do barco e viu a multidão, teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor. Jesus olhou para a galera que estava perdida e se compadeceu. Teve pena. Jesus se importou. Dá uma cutucada no vizinho e fala para ele assim, Jesus se importa. A ponto de cancelar o descanso dele. Jesus se importa a ponto de cancelar o descanso dele. Se você ler a continuação do texto, Jesus ele para ali com eles e ensina muitas coisas. Jesus ensina a palavra e o culto se estende. Daqui a pouco começa a ficar muito tarde e aquele povo começa a reclamar um pouquinho, estava com fome. Jesus estava cansado, agora ele tem fome também. E aí os discípulos que andavam com ele, gente boa, o pessoal era bom, e chega para ele e diz assim, olha, vamos dar um intervalo aí nessa sessão, vamos abrir uma nova sessão mais tarde, a gente sai, vai ali, come alguma coisa, o pessoal vai em casa, come alguma coisa, volta para a próxima sessão, você começa de novo a próxima palavra, ministério de louvor vem, contagem regressiva, e aí depois você vem e prega de novo, e Jesus pega e fala assim, negativo, dá vocês para eles de comida. E você imagina aqueles homens com Jesus falando assim, vai dar o quê? Não tem dinheiro, não tem comida. O que a gente vai dar? O que a gente poderia dar? O que a gente poderia oferecer? Irmão, Jesus não pergunta como, Jesus só manda fazer. Muitas vezes, quando ele te manda fazer, você só precisa obedecer, porque ele tem um milagre nas mãos, quando você começar a obedecer aquilo que ele dispensou para que você fizesse. Nós estamos vivendo milagres aqui, amém? Nós estamos vivendo a cada semana milagres aqui, coisas que ninguém imaginou que poderia. E ainda tem gente que pergunta assim, qual é a denominação de vocês? Estou com medo do dia que eu vou ter que ter uma denominação. Por enquanto não estou interessado em denominação, não, irmão. Denominação me deu muito problema já. Só que o exemplo de Cristo é o que nós estamos nos propondo a seguir aqui, amém? Ele se compadeceu das necessidades das pessoas. Vamos para outro texto que conta a mesma história, por favor. Abra comigo Mateus 9,36. Eu não quero falar hoje dos 5 pães e 2 peixinhos, porque já falei na outra semana.
Ontem foi meu aniversário e alguém mandou uma mensagem para mim e falou assim: eu estou contigo até a morte, nem que seja só para te dar 5 pães e 2 peixinhos. Eu falei: caraca, glória a Deus, ele entendeu. Mateus 9,36, e eu já estou acabando, prometo. Marlon, e aquele acordo que a gente tinha feito? Você falou: não. Ele não era aquele cara que falou: não, para. Poxa, eu estou aqui na frente. Daqui a pouco eu tento de novo, você pega o timing. Pode, gente? Mateus 9,36. Ao ver as multidões, aquela multidão, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas. Fala assim: aflitas. Desamparadas. E como ovelhas sem pastor. Jesus, quando olhou para aquela multidão, ele enxergou algumas coisas que talvez outras pessoas não tivessem visto. A primeira coisa que ele viu eram ovelhas aflitas. Jesus se importa com a tua aflição, querido. A razão de nós estarmos aqui nessa missão, nesse ministério, nessa igreja, esse é o nome que você der, não vai ser muito importante agora, mas a razão de nós estarmos aqui é porque a tua aflição importa. A palavra aflita usada aqui, ela representa muita dor. O termo original é traduzido como agonia, desejo de morte. Uma ovelha aflita é uma ovelha inválida, ela não vai servir mais. Provavelmente com um pé quebrado, com um osso quebrado, e ela é abandonada pelo rebanho e pelo pastor, porque ela pode estar mutilada, e mesmo que ela esteja viva, ela é tratada como morta, ela é destinada à matança, ao sacrifício, porque ela vai atrasar o rebanho, e ela não vai ter utilidade para lã, ela não vai ter utilidade para alimento. Então ela está aflita, ela está com uma dor insuportável. E quando Jesus olha para a multidão, ele usa esse termo, ele usa essa alegoria, ele chama de ovelha e diz: estão aflitos. Eles estão doentes, eles estão sofrendo, eles estão morrendo, eles estão destinados à matança, eles estão destinados ao sacrifício. E eu queria que você olhasse rapidamente a sua Bíblia. O livro de Zacarias, capítulo 11, versículo 4. Diz assim: assim diz o Senhor meu Deus, vá arranjar emprego como pastor de um rebanho, que está destinado para a matança, porque os compradores do meu rebanho o matam, e eles não foram castigados por isso. Graças a Deus ficamos ricos, dizem eles, que vendem o rebanho. Os seus próprios pastores não têm piedade deles. Jesus está aqui para cumprir a profecia de Zacarias, dizendo: olha, as ovelhas destinadas à matança, eu me importo com elas. Eu me importo com as aflitas. E se ele se importa com a aflita, é porque ele se importa com a aflição, irmão. Por isso ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. As suas aflições diante de Jesus importam ao ponto dele parar o caminho dele, ao ponto dele deixar de descansar para te atender. Quem tem um amigo que, se você ligar no meio da madrugada e você desperta ele do sono só para te ouvir? Jesus foi essa pessoa na vida das ovelhas aflitas. Ele olhou para eles e ele respondeu à aflição deles. A outra coisa que Jesus olhou e determinou que aquela multidão tinha eram ovelhas desamparadas. A palavra para desamparadas é que representa abandonadas, exaustos, aqueles que perderam a motivação, aqueles que perderam a expectativa, aquelas que não têm futuro. Jesus olhou para aquela multidão e viu que elas estavam desamparadas, e ele parou o seu caminho para ensinar muitas coisas e atender os que estavam desamparados. Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você pode estar aflito ou você pode estar desamparado. Para qualquer uma dessas coisas, Jesus tem resposta para você.
E aqui nós não estamos falando sobre julgamento, nós estamos falando sobre salvação, sobre Jesus alcançar alguém. E para tudo tem um tempo. Jesus quer o que ninguém mais quer. Jesus se importa com o que ninguém mais se importa. E a outra coisa que foi identificado naquela multidão, eram como ovelhas sem pastor. E eu gostaria que você lesse comigo Salmos 68, versículo 5. Abre aí rapidinho, Salmo 68, 5. Quem achou, diga eu achei. Glória a Deus que minha Bíblia tem salmos. Diz assim: pois ele é o pai dos órfãos, ele faz justiça às viúvas. Deus cuida deles na sua santa habitação. Deus dá uma família às pessoas solitárias, liberta os presos e lhes dá riqueza e felicidade. Aos rebeldes, porém, ele dá uma terra árida. Pai dos órfãos, defensor das viúvas. Isaías 54, 5, 6 diz assim: pois o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel, seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta, como se fosse uma mulher abandonada e aflita no espírito, uma mulher que se casou nova, apenas para ser rejeitada. Quando Jesus olha para uma ovelha sem pastor, ele está olhando para uma mulher que casou e foi abandonada pelo marido. Irmãos, hoje talvez isso seja muito comum. Lembra que eu comecei falando que aquilo que a gente trata como comum, Jesus na verdade denunciaria e teria uma novidade. Jesus está dizendo, ele é o marido daquela que foi abandonada, ele é o marido daquela que foi rejeitada, ele é o pai dos órfãos, ele é o defensor das viúvas, ele é o pastor de todos os pastores. Nós temos visto hoje em dia um Jesus sendo pregado, imagem e semelhança de qualquer outra coisa. Nós estamos desenhando um Cristo que é imagem e semelhança de nós mesmos, quando na verdade ele se revelou como aquele que se importa, como aquele que interrompe o seu descanso, para olhar para quem está aflito, para olhar para quem está desamparado, para olhar para quem está abandonado e dizer assim: eu vou ser o seu pai, eu vou ser o seu marido, eu vou ser aquele que preenche a ferida que está aberta. Eu vou ser aquele que se importa com você e que te dá uma família. De repente você olha para a sua família e você vê que é desgraça atrás de desgraça. Há um tempo atrás, uma atriz famosa tirou o seio porque na família dela todo mundo tinha câncer. Não teve uma história dessa? Então, já que tem uma chance dela ter também, ela tirou logo para não ter o câncer. Irmão, isso é ovelha aflita. Ela está morrendo de dor e ainda não encontrou Jesus. Porque quando você encontra Jesus, Ele olha para a tua aflição e te oferece cura, ainda que ele esteja cansado. E nós vemos o resultado disso no nosso dia a dia. Ezequiel 34, 15 e 16 diz assim: eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas, eu as farei deitar e repousar, declara o soberano Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas, enfaixarei a que tiver ferida e fortalecerei a fraca. Eu os apacentarei com justiça, diz o Senhor. Jesus está interessado em pegar você, ainda que você esteja na dor, ainda que você esteja quebrado, ainda que você esteja aflito, ainda que você esteja desamparado. Ele está interessado em pegar você, curar você, colocar você no padrão dele e trazer sobre você o mesmo sentimento que ele tem. Você sabe quando alguém manifesta que foi salvo? Quando ele começa a produzir frutos pelo outro, como ele já recebeu. Nós não fomos salvos para nos trancar dentro de 4 paredes e engrandecer o nosso próprio nome. Nós fomos salvos para receber os doentes, os aflitos, os desamparados. Nós fomos salvos para interromper muitas vezes o nosso tempo de descanso, para atender o que está necessitado lá fora. Nós fomos salvos não para botar uma placa aqui e esperar que as pessoas entrem. Nós fomos salvos para sair em direção a eles. Amém. Amém. Não, irmão, a nossa porta não é estreita. Estreita é a porta do céu e não sou eu o porteiro do céu.
Aqui a gente abre a porta mesmo, pode vir do jeito que tiver. Pode vir do jeito que tiver lá fora. Irmão, você só não vai poder fumar aqui dentro. Mas se você quiser pagar o cigarro ali na escada e assistir o culto, irmão, venha. Ouça a palavra. Afinal de contas, as conferências de Jesus eram no meio da pista. Nós temos dificuldade de entender Jesus. As crianças estão lá, né? Posso falar? Tapa os ouvidos dela. Vou tentar melhorar, estou pensando, né, Ju? Ó, não é apropriado para crianças. Irmão, nós temos dificuldade de entender Jesus. O Jesus que a gente imagina, às vezes, é um pouco diferente do Jesus que andou por aí. Talvez eu arrisco dizer que ele seria até convidado a se retirar de alguma dessas igrejas. Irmão, eu sonhando com uma igreja, estou sonhando com uma igreja que o irmão de terno e gravata, que é o irmão do coque, vai sentar do lado do irmão de alargador e tatuagem e vão dar glória junto. Amém. Porque o objetivo é ir para o céu e as coisas da terra vão ficando para trás. Só que nós estamos focados demais nas coisas da terra. Eu não estou falando de indecência, não. Isso é assunto para outro dia. A gente vai vir para cá falar sobre decência, sobre ordem. Eu não estou falando sobre isso, não. Eu estou falando de aflição. Eu estou falando de desamparo. Quando jogaram aquela mulher adúltera diante de Jesus, irmão, eu queria falar uma coisa que eu não vou poder. Irmão, jogaram a mulher para ser apedrejada e ela ainda estava pingando do homem que ela se deitou. E Jesus não disse para ela, vá se lavar, depois venha falar comigo. Não, ele disse assim, eu não te condeno. Nós estamos condenando a quem Jesus não condenou. Nós estamos dificultando a entrada de quem Jesus não barrou. Mas quando você foi aceito, você gostou, não gostou? Você merece ser aceito, não merece? O sentimento de Jesus é aquele que perdoa alguém que merece ser apedrejado. O sentimento de Jesus é aquele que muda você, transforma você, mas respeita o seu tempo. Não é para você ficar sem vergonha, não, mas é no seu tempo. O sentimento de Jesus não é para tolerar pecado, indecência, imoralidade, e trisal, quadrisal, e aquela bagunça toda que o mundo está falando, não. O sentimento de Jesus é dizer assim, ó, você vem como você está, você não fica como veio. Você precisa chegar. Porque quando nós começamos a rejeitar, ele se coloca no nosso lugar e ele diz assim, você não quer não? Eu adoto. Você não quer? Eu adoto. Você não quer? Eu adoto. Você abandona? Eu caso com ela. Você manda embora o filho, bota no lixo? Eu adoto. Você aborta? Eu adoto. É assim que Jesus está trabalhando. É assim que Jesus está atuando na igreja. Está aflito? Eu quero. Está desamparado? Eu quero. Está doente? Eu quero. Está com a perna quebrada? Eu quero. Tem a língua suja? Eu quero. Fala demais? Eu quero. Você é o que é traidor? Eu quero. Você nega? Eu quero. Você também. Você só cresce se tocar, então toca aqui. Meu irmão, que Jesus nós estamos pregando? Ou eu estou falando alguma besteira aqui? Se você tiver lido a Bíblia, você pode me confrontar. Eu me importo com o que Jesus se importa. Não estou falando de perfeição, não é o limpo falando para o sujo. É o sujo falando para o sujo. Talvez o imundo falando para o sujo. Talvez você esteja melhor do que eu em santidade e obras. Só Deus sabe a luta que cada um tem, como eu dei o exemplo da Petrúcia, que certamente ela tem mais tempo de crente do que eu tenho de vida. Petrúcia, eu fiz 37, hein? 47. Eu estou tão feliz de você estar aqui. Olha só, eu não era nem nascido. Petrúcia já estava glorificando. Vai fazer 48 anos de crente e ainda precisa se arrepender. Aí eu vou chegar aqui com 37 anos e vou achar o quê? Cheio de Deus, como eu. Irmão, desconfie de lugares onde as pessoas sejam tão santas que não precisem se arrepender. Você vai chegar aqui domingo após domingo, de vez em quando a gente vai ter que estar aqui no chão chorando e babando, se arrependendo, pedindo perdão a Deus por ter nascido.
Porque nós fomos gerados no pecado e é Cristo quem nos santifica. Amém. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, ninguém aqui pretende ser melhor do que ninguém. Nós estamos aprendendo a caminhar com Jesus juntos, mas nós precisamos ter um coração igual ao dele. O que nos resta é ter um coração como o de Jesus. O que nos resta é ter um olhar como o de Jesus. O que nos resta é olhar para a sociedade como Jesus olha para a sociedade, dizer assim, aflito, desamparado, perdido, vendido, vagando, sangrando, eu vim te buscar. Se perdeu, eu vim te buscar. Doente, eu vim te buscar. Ah não, mas a gente precisa descansar. Jesus também precisava, e ele interrompeu o descanso dele, porque ele viu uma multidão, ou melhor, a multidão foi até ele e cercou ele. O mundo está clamando por Jesus, o mundo está pedindo a aceitação de Jesus, o mundo precisa conhecer Jesus, tanto que estão tentando criar um novo Deus. Estão tentando criar um novo Deus. E nós estamos enfrentando o mundo. Nós não precisamos enfrentar o mundo, não. Jesus venceu o mundo. Nós só precisamos ter ânimo. Sabe o que significa ter ânimo, irmão? Tenta mais uma vez. Tenta mais uma vez. Ficou difícil, ficou complicado. Tente mais uma vez. Não desiste de ser crente. Não desiste de caminhar com Jesus. Não desiste de ler a palavra. Quando tudo der errado, dobre seus joelhos e clame. Quando tudo andar mal, dobre seus joelhos e adore. Quando tudo começar a dar problema, ao invés de falar um palavrão, comece a dizer glória. Vai enchendo o ambiente de glória. E vai enchendo o ambiente de louvor. E vai declarando o nome de Jesus. Aonde houver aflição, ele vai se manifestar. Falta em nós conhecer Jesus e permitir que ele gere em nós esse coração que se importa. Não é um coração superior, é um coração ainda mais humilde, porque ele diz assim, se você quiser, seja servo. Sabe, Jesus não mandou os discípulos ficarem em pé, em carreirinha, e céu soprando, e todo mundo caindo, ele se abaixou e lavou os pés. Jesus não ungiu uma toalhinha e disse assim, R$200, vou passar em você, você vai esquecer isso. Não. Ele se ajoelhou e lavou os pés. Jesus não ungiu um pedaço de roupa, não. Ele se submeteu, ele foi lá em João Batista e falou assim, me batiza. Eu vou te batizar de quê? Você não tem que se arrepender, você que deveria me batizar. Ele falou assim, não, eu vim para cumprir justiça. Ele chegou para Pedro para lavar os pés, e quando se abaixou para lavar os pés, não, de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, não vou deixar. Você é Jesus, vai me lavar meu pé nada. Jesus falou assim, se você não deixar, você não tem parte comigo. Ele falou assim, então me lava o pé, me dá logo um banho. Nós estamos entendendo alguma coisa errada no Evangelho e precisamos voltar para a palavra. Precisamos voltar para a palavra, nos arrepender e viver tudo que Deus prometeu para nós nessa era. Há poder de Deus liberado, a cura liberada, há avivamento liberado para aquele que entender a sua missão na terra. E não precisa ser aqui, irmão. Pode ser aqui, pode ser fora daqui, pode ser em outro estado, em outra nação, pode ser na África, pode ser no Jequitinhonha, pode ser no centro do Vilar dos Teles, pode ser em Belfor Roxo. Irmão, nós não temos problema da tua região. O que nós queremos é ver Jesus sendo conhecido e pregado por todas as gerações. Nós queremos ver o coração do filho se convertendo ao coração do pai e do pai se convertendo ao filho. Eu quero ver o marido arrependido voltar para casa. Eu quero ver a mãe que desistiu de gerar voltando a gerar. E eu quero convidar você a crer junto comigo. Fique de pé no seu lugar, por favor. Alguém pode apagar essa luz aí atrás, por gentileza? Feche os teus olhos e peça ao Senhor, se revele a mim. Se revele a mim, Jesus. Mostra o teu sentimento, mostra o teu caráter. Mostra o teu caráter para mim. Mostra os teus sonhos para mim, Senhor. Ou se você está aí no seu lugar se sentindo aflito com alguma coisa, um nó na garganta, essa é a hora de você pedir por Ele, porque Ele para tudo que Ele está fazendo para atender a tua aflição. Fale com Deus aí no seu lugar. Fale com Deus no seu lugar, deixa Ele quebrantar seu coração. Se você precisa se arrepender, se você já foi muito duro com você mesmo ou com alguém, peça a Ele, Senhor Jesus, eu quero te conhecer como o Senhor é. Eu quero alcançar teu coração.
preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Diga a ele, eu vim aqui. Eu vim a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto. O chamado é para se importar agora. Diga nos teus braços, nos teus braços eu quero descansar. Abraçar, meu Pai, Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Preciso estar em Ti. Eu quero estar na Tua casa, eu quero estar na casa do Pai, comer em Tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti. Vivo só pra Ti. Eu quero fazer um convite essa noite. Você que ouviu essa palavra, você foi tocado por ela. E você entendeu que você precisa reajustar o seu olhar. E você precisa passar a compreender Jesus, entender Jesus. Se você já tem tentado caminhar com Cristo ou não, mas você está decidido essa noite que você quer ter o mesmo olhar que Ele, você quer se importar como Ele se importa, você quer olhar para alguém e ver a aflição, se compadecer e não julgar, você quer ser aquela pessoa que até o teu julgamento precisa ser justo. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Nós queremos orar por você essa noite, nós queremos abençoar você essa noite debaixo dessa visão. Eu me importo, não é uma visão nossa, eu me importo, é uma visão de Cristo, é uma visão da casa de Deus que manifestar para essa geração e sobre essa geração, com um sentimento novo, com o coração quebrantado, com justiça nos olhos, com perdão nos olhos. Então, se você sente que esse é o teu momento, enquanto nós estivermos cantando essa canção, vem até aqui. Nós vamos orar por você, nós queremos te abençoar. Nós queremos que o seu coração comece a se importar. Quero ser só apenas um. Você sendo crente, não sendo crente, não tem problema. Se você entendeu que você pode estar debaixo dessa missão, se coloque diante dele. Eu venho a Ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de Ti. Levante seus braços e cante a Ele. Nos teus braços, nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra Te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso estar em Ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em Sua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti. Eu
te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. E eu sou para ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só para ti. Ao teu nome toda a glória, Senhor Jesus. Ao teu nome toda a glória para todo sempre. Deixa que o seu coração se renda à mensagem da cruz. Deixa que o seu coração se renda a Ele completamente. Que você seja dele, que você pertença a Ele, que você sirva a Ele. Leva no teu coração aquilo que você pode reter do que foi liberado hoje sobre a sua vida. Para que coisas maiores venham sobre as tuas gerações. Isso não para em você, isso vai além de você. Há uma ardente expectativa na criação inteira, clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Eu vou fazer só mais uma pergunta. Se existe alguém nessa noite que ainda não entregou a vida para o Senhor Jesus, eu não conheço todos que estão aqui, mas quero te dar a oportunidade. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se você ainda não faz parte de nenhuma igreja e desejar caminhar conosco, entregar sua vida a Jesus, fique à vontade para fazer um sinal, ou levantar a sua mão, ou vir até aqui, e nós vamos caminhar contigo para que você possa entender melhor, conhecer melhor e evoluir nessa caminhada. Há alguém nessa noite? Se não houver, nós vamos encerrar. Mas eu tenho certeza que teu coração vai cheio de Deus. Porque isso é só mais um domingo que nós vamos mergulhar, beber na presença de Deus. Tem muito mais de Deus para nossas vidas. Você crê nisso? Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus aí?